Nesse vídeo daqui eu vou fazer as apostas para essa terça-feira, dia 30 de junho. Beleza? Então já vamos lá montar as apostas para hoje. Hoje que tem jogos de Copa do Mundo, tem um jogo da Série B também. Vamos montar aqui as apostas. Ao final do vídeo eu mostro como é que foi as de ontem também. Beleza? Então, olhando aqui para os resultados, a gente já começa com Costa do Marfim e Noruega. Duelo muito equilibrado, tá bom? A princípio, eu vou puxar aqui um empate. Lembrando que eu sempre gosto de pegar odds altas, né? Esse é um critério meu. França e Suécia. Aqui, a gente já teve duas zebras nessa Copa do Mundo ontem, né? Na fase de 16 avos de final. O Paraguai eliminando a Alemanha e a Holanda eliminando o Marrocos. Então não dá para duvidar de ninguém aqui. Mas de fato, eu acho que pela Suécia não ter um sistema defensivo tão forte, eu acho a França bem favorita, tá bom? Então, a princípio, eu vou deixar esse jogo de fora, porque eu pegaria de fato uma vitória da França e ela paga 1,25, é pouco. México e Equador. Eu acho que o Equador vai passar, tá? Mas dá para a princípio pegar um empatezinho. E Botafogo e CRB, eu acho que é um jogo que dá para empatar também. Isso daqui daria uma odd de 30 se eu fosse pegar só os empates. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pegar esses três empates e eu acredito também que as zebras podem aprontar nestes jogos. Então, vou pegar também a vitória de Costa do Marfim contra a Noruega, a vitória do Equador contra o México e a vitória do CRB contra o Botafogo. E aí dá uma odd de 43. Zebras que eu acho plausíveis. Costa do Marfim e Noruega é um duelo muito equilibrado. O ataque da Noruega, com Odegaard e Haaland, é muito bom, mas o nível de intensidade da Costa do Marfim é muito alto também. México e Equador, eu sinceramente acho que o Equador vai passar, tá? Agora que passou pela Alemanha, um time que se defende bem, é um time que o Gonzalo Plata foi muito decisivo no último jogo. O México passou muito bem, mas eu acho que o Equador pode surpreender. E Botafogo e CRB, um duelo de duas equipes lá na parte de baixo da tabela. A diferença é que o CRB tem um artilheiro da competição, como é o Mikael. O Botafogo até tem o Morelli jogando muita bola, mas o que o Mikael tá jogando é uma barbaridade também. Então eu vou nessas três zebras aqui nos resultados também. Então, de linhas de resultados foram essas. Aí vamos para marcadores de gol agora. Vamos ver aqui quais que a gente pode utilizar, tentando pegar pelo menos uma odd 2 neles. Então, em Costa do Marfim e Noruega, o Haaland paga menos de odd 2. Se eu não fosse pegar um gol do Haaland, eu acho que eu pegaria um gol do Sorloth nesse time da Noruega. Que o Sorloth vem jogando da direita para o meio, mas não faz lá grande Copa também não. E do lado da Costa do Marfim, o centroavante é o Boni, da Inter de Milão. Ele também não tá sendo muito decisivo, não. Eu acho que daqui eu buscaria um gol do Nicolas Pepe, cara. Deixa eu ver aqui o Pepe, porque ele vem de uma partida de 2 gols contra a seleção de Curaçao. Não sei se ele vai ser titular nessa partida, porque tem o Amad Diallo brigando por posição com ele, que também é muito bom, né? Mas a princípio eu consigo utilizar o PP pelo último jogo que ele fez. França e Suécia, o Mbappé paga menos de odd 2, mas o Dembélé paga mais. Paga pelo menos odd 2 e ele acabou de fazer um hat-trick. México e Equador, o Raul Jiménez faz uma grande Copa depois de ter feito gol na estreia. Julián Quinones já tem 2 gols, né? Tanto contra a África do Sul, tanto contra a República Tcheca. No Equador, se eu fosse buscar alguém, seria o Gonzalo Plata. Depois de ter feito o gol contra a Alemanha, acho que eu buscaria aqui o Gonzalo Plata, tá? Então vou deixar o Plata a princípio. E em Botafogo e CRB não tem pra onde fugir. É o Mikael. Nos últimos 5 jogos ele fez gol em 4, sendo que em 2 ele marcou 2 vezes. Então aqui, ó, Nicolas Pepe, Dembélé, Gonzalo Plata e Mikael. Caras que, ó, o Pepe fez 2 gols no último jogo, Dembélé fez 3 gols no último jogo, Plata fez o gol da classificação do Equador e o Mikael tá fazendo gol todo jogo. Então aqui é uma odd de 155. E aí agora, de marcador de gol ainda, dá pra gente pensar em meio-campistas que chegam bem à frente, que aí vai pagar uma odd boa também. Então a gente pode pensar em meio-campistas que fizeram gols já nessa Copa. Então Costa do Marfim e Noruega, da seleção norueguesa, não me lembro de um meio-campista que tenha feito gol. O Odegaard, por exemplo, não fez gol até agora. Mas na Costa do Marfim tem o Kessié. Então aqui, ó, Franck Kessié. Ele fez o gol contra a Alemanha. Vou puxar o gol dele, então. Francis, por mais que o Kessié não seja um cara que seja essa grande arma ofensiva do meio de campo da Costa do Marfim, é um cara que tem muita liderança, né?
Daqui a pouco, se tiver um pênalti, eu acho que é possível até que ele bata. Em França e Suécia, o meio campista que chega bem à frente tem o Ayari, né? O Ayari que tá jogando muita bola. Deixa eu ver aqui. Ó, tem o Elanga, mas o Elanga é ponta, né? Vou puxar aqui o Ayari, que fez 2 gols na estreia contra a Tunísia. Tá? É um meio campista que já chegou bem à frente nesta Copa. México e Equador, um meio campista que chegou bem à frente. No lado do Equador, não teve gol contra a Costa do Marfim, não teve gol contra o Curaçao. Contra a Alemanha, os gols da partida foram do Angulo, que é ponta, e do Plata, que é meio atacante. Então não se enquadraria em meio campista que chega bem à frente. Já no lado do México, cara, é porque o México tem jogadores mais desconhecidos. Para nós, pelo menos, né? Então, por exemplo, aqui vai ter o Fidalgo, se eu não me engano, já fez gol. Vai ter o Luiz Romo e o Eric Lira. Ó, tem o Álvaro Fidalgo, que é o modo de 8, meio campista. O Luiz Romo, mas já é um meio campista mais recuado. O Eric Lira não fez gol, mas o Luiz Romo e o Fidalgo. Teve o Chaves também, só que o Chaves é reserva, se eu não estiver enganado. Que é o Matheus Chaves. Então eu vou. Caraca, de 21 pro Matheus Chaves. Mas eu vou puxar aqui o Fidalgo. Álvaro Fidalgo, meio campista dessa seleção do México, beleza? E em Botafogo e CRB é o Morelli, não tem dúvidas. O Morelli acho que já tem 6 gols, cara, nessa Série B, e ele é meio campista. Aqui, ó. Everton Morelli, tem nem que pensar muito. Então, um gol do Kessie, um gol do Ayari, um gol do Fidalgo e um gol do Morelli, a moda de 1836. Ó, o Kessie fez gol já nessa Copa do Mundo, o Ayari já fez 2 gols, o Fidalgo já fez gol, e o Morelli é o meio campista com mais gols nessa Série B, sem dúvidas. Ele que é um segundo volante, né? Se eu for falar de meia de criação, talvez o Bosquilha já tenha mais que ele, por exemplo. Tá fazendo muito gol também. Mas o Morelli faz uma grande Série B. Então eu vou puxar essa odd aí, 1836. Aí vamos para assistências, bora ver quem pode dar assistência. Vamos pensar em caras que tem um protagonismo em dar passes. Então, Costa do Marfim e Noruega, primeiro, tem 2 caras que me vêm em mente. Do lado da Noruega é o Odegaard. Do lado da Costa do Marfim, me vem em mente o Diomandé. Então vamos ver as odds. Ó. Do Odegaard é o mod 3,60 e do Diomandé é o mod 5,50. Eu vou na maior odd. Vou no Ian Diomandé. França e Suécia é o Olise que me vem em mente. Se não fosse o Olise, cara, não tem como não ser o Olise. Tá? Não tem como não ser o Olise. Da Suécia eu até poderia pensar em um ou outro, mas é jogador que tem o cacuete da assistência mesmo, que é o Olise, não tem como. México e Equador, cara, eu não lembro quem que deu o cruzamento pro gol do Gonzalo Plata, mas nem foi assistência porque teve uma casquinha na primeira trave. Mas eu acho que seria o Estupinhan que cobrou o escanteio, mas o Estupinhan é reserva do Hincapié. Então, nesse lado da seleção equatoriana, cara, é difícil pensar em jogador com cacuete da assistência que de fato tenha dado assistência na Copa. Esse é um jogo que pode perfeitamente terminar 0-0, inclusive, né? Esse México e Equador. Do lado do México, que pode dar assistência, tem o Roberto Alvarado, que deu gol assistência na estreia, deu assistência no último jogo também. Então é o Alvarado. Vou no Alvarado. E em Botafogo e CRB, jogador para dar assistência, cara. O Rafael Gava, talvez, né? Que é esse meio de criação do Botafogo. Do lado do CRB tem o Dadá Belmonte também, né? Seria Dadá Belmonte ou o Rafael Gava. Por jogar em casa, eu vou com o Rafael Gava. Tá? Então, de assistência, estou com o Diomandé, Olise, Alvarado e Rafael Gava. E aí, quem quiser pode trocar o Diomandé pelo Odegaard. O Olise, eu acho que é o que tem mais chance de dar assistência mesmo. Quem quiser pode tirar o Alvarado, porque esse jogo tem uma carinha de 0-0 mesmo. México e Equador pode ser um jogo sem gols. E o Rafael Gava, quem quiser pode trocar ali pelo Dadá Belmonte que eu citei. Tá? Mas eu vou com esses aqui a princípio. Beleza? Então, odd 216. E aí agora, para fechar, vamos só pegar resultados. Vão ter 4 jogos de resultados. Eu gosto exatamente de usar 4 jogos. Então nem precisa montar 2 apostas ou 3 apostas de resultado. A não ser que eu pegue alguma variação, né? Então Costa do Marfim e Noruega. Eu acho que vai ser um jogo de gols. A Noruega tendo o Haaland vai fazer ao menos umzinho. Costa do Marfim eu acho que faz ao menos umzinho também. A princípio eu vou puxar esse 1-1. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado. França e Suécia, eu acho que a Suécia de início pode fazer um jogo equilibrado. Mas com o tempo
Acho que vai deixar brechas para esse ataque da França. Então, por já tá tendo jogos pegados, eu não vou exagerar tanto no placar. Vou puxar um 3-1 França. México e Equador, como eu disse, eu acho que vai ser um jogo muito pegado. Eu acho bem plausível um 0-0. Botafogo e CRB. O Botafogo vai fazer gol, porque o CRB toma gol todo jogo. O CRB vai fazer gol, porque o Mikael faz gol todo jogo. E o CRB vai fazer 2 gols, inclusive. Então 2-1 CRB. Então eu puxei aqui Costa do Marfim 1-1 com Noruega, França 3-1 na Suécia, México e Equador 0-0, CRB 2-1 no Botafogo. Odd 5.082. Aí se eu fosse pensar em uma variação agora, eu acho que em Botafogo e CRB, um 2-2 ou 1-1. São resultados plausíveis também. Vou puxar um 2-2, tá? 2-2. México e Equador. Consigo puxar aqui um 1-0 Equador. França e Suécia. Consigo enxergar mais gols, tá? Consigo puxar um. É porque a França vai meter muito gol, cara. Não vai ter como. A defesa da Suécia. Cara, eu não consigo enxergar a Suécia segurando a França. Por mais que seja uma seleção boa, a Suécia não é ruim. Eu consigo enxergar a Suécia fazendo 2 gols. Mas também consigo enxergar a França fazendo 4 gols. Eu vou puxar um 2-2, tá? Eu vou ser otimista aqui. Num cenário que a Suécia segure no tempo normal, 2-2. E aqui eu consigo puxar um 2-1 Costa do Marfim. Pelo nível de intensidade ser muito alto. Vai ser isso. 2-1 Costa do Marfim na Noruega, 2-2 França e Suécia, 1-0 Equador no México e 2-2 Botafogo e CRB. Odd 32 mil. Fechou? Então aí a gente fecha todas as apostas para hoje. Bora só aqui mostrar as resolvidas de ontem para ver como é que foi. Então de chutes, ó, o Boadi teve 2 chutes, era uma odd 8. E o Cubas não chutou. O Bobadilha jogou, cara. Que eu comentei no vídeo de ontem que eu escolhi o Cubas porque eu achava que o Bobadilha ia ser reserva. Achava que ia ser Cubas e Galarza. Só que aí foi Cubas, Galarza e Bobadilha, né? Acumulou muitos volantes e fez correto, né? Segurou a Alemanha. Enfim. Mas eu acho que o Bobadilha nem deve ter finalizado, mas ele teria mais chance de chutar do que o Andrés Cubas, né? De qualquer forma, do Boadi ter chutado, acho que já é uma notícia boa. Aí de chutes, caramba. Aqui, ó, o Van de Ven chutou, o Boadi chutou, o Van de Ven deu 2 chutes, inclusive. Eu falei, ele tá jogando de lateral esquerdo, né? Estava, né? Já que a Holanda foi eliminada. O Sugawara eu até falei que ia ser reserva, mas vai que, né? Como ele joga de ala, era uma odd boa. E o Cubas não chutou. Aí de assistência, o Bruno Guimarães que deu assistência pro gol do Martinelli. O Imecha não deu assistência. Eu tava em dúvida entre o Imecha e o Inciso, né? E o Inciso fez gol, não deu assistência, fez gol. Ibrahim Dias não deu assistência. Eu tava entre ele e o Dumfries. O Dumfries também não deu assistência, então eu não acertaria. De placar, eu tava no 2-1 Holanda, ficou no 1-1. A Alemanha tava no 3-0, ficou 1-1. E eu tava no 2-1 Brasil, né? E de fato foi 2-1. Essa era na minha variação, né? Teve outra antes. Aí do Camada marcar gol por ser o meu campista que chegava bem à frente, não. O Galarza jogou muita bola, tá? Mas não fez gol. O Hakimi também não. O Hakimi perdeu o pênalti, inclusive. Aí é que os resultados que eu realmente achava que iam ser de início, né? Eu achava que ia ser Brasil e Japão 1-1. Até o finzinho tava sendo. Alemanha e Paraguai 0-0. No cenário do Paraguai segurar. Não foi 0-0. Foi 1-1, mas o Paraguai segurou. E 2-2 em Holanda e Marrocos, mas foi 1-1, né? Análises bem feitas, né? Do Brasil foi um gol no finzinho. Da Alemanha foi um empate no Paraguai se segurando mesmo. A diferença é que teve gols. E aqui, ao invés de 2-2, foi 1-1. Cenários parecidos, né? E dos empates aqui, ó. Da Holanda e Marrocos bateu. Alemanha e Paraguai bateu. Brasil e Japão por um gol. No último lance do jogo, do Martinelli. Não bateu. Eu fiquei feliz pelo Brasil, mas minha aposta não agradeceu, né? Mas o fato é, a análise foi boa, né? Porque para ela não ter batido já nos acréscimos, mostra que de fato chegou perto, né? Enfim. Isso daqui ia ser mod 15 vezes 4. Com 4 ali, mod 54, 55 por aí. 58 por aí. É. Próximo de odd. Não, é uma odd 50 mais ou menos. Enfim, faz parte, tá bom?
E no geral é essas as minhas apostas e para esse dia 30, né? E aí a gente fecha aí vendo essas de como foi as apostas do dia 29. Vamos ver como é que vão ser esses jogos de hoje. Eu tô ansioso para entender como vai ser França e Suécia. É o que eu fico mais curioso. Costa do Marfim e Noruega eu imagino muito equilíbrio. México e Equador eu imagino muito equilíbrio. Agora, França e Suécia vai me surpreender se a Suécia conseguir segurar tipo a França com apenas um gol ou nenhum gol. Porque esse ataque da França contra uma defesa que não é tão boa como a da Suécia, acho que pode ser algo que desequilibre bastante este jogo. Eu fico curioso para ver como vai ser a organização dessa partida. Enfim, no geral são essas as apostas para hoje. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para você receber os vídeos diariamente. Tô postando um vídeo das apostas todo dia, né? Então não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!